Deus domina sobre terra e mar. O que Ele é pra mim? Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar. O que Ele é pra mim? Até que um dia o seu amor senti, a sua imensa graça eu recebi, e descobri então que Deus, Ele não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia eu sinto o seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Até que um dia o seu amor senti, a sua imensa graça eu recebi. Descobri então que Deus, Ele não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia eu sinto o seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Tudo Ele é pra mim. Tudo Ele é pra mim. Tudo é Jesus. Por saber quem tu és, teu poder, tua glória, eu me inclino a teus pés, Senhor. Por saberes quem sou, meu sofrer, minha história, prova o meu coração, Senhor. Ainda nem se fez manhã, eis-me aqui a te buscar. Sem ti a vida é vã, sem razão passará. Madrugada, foge o sono, e é tão bom saber que estás aqui, Senhor. Oh, graça sublime do Senhor, perdido me achou, estando certo, me fez ver da morte, me salvou.
só resta em você, nos poucos amigos, motivos em vão. Viu? Desacreditado no mundo queimado por ser o que é. Vai tão longe do Pai, pensando e chorando tua falta de fé. Sai dessa revolta, pensa e volta, quebra os teus grilhões. Deus tem vida plena, vale a pena retornar e ver o amor antigo, o abraço amigo, a festa começar. Pois arrependido, mais um filho volta ao lar. Não. Quem quiser poderá provar, e quem beber sua sede vai matar da água da vida que Cristo dá. Quem quiser poderá provar, e quem beber sua sede vai matar da água da vida que Cristo dá. Deus é paz, toda guerra dissipou. Deus é vida, sobre a morte triunfou. Se Ele entrar em seu coração, rios de água viva fluirão. Quem quiser poderá provar, e quem beber sua sede vai matar da água da vida que Cristo dá. Quem quiser poderá provar, quem beber sua sede vai matar da água da vida que Cristo dá. Vem viver na presença de Jesus, conhecer seu amor e sua luz. Vivendo assim, você vai sentir rios de água viva do seu coração fluir. Eu sei
Todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. Quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que Ele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas no vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Deus nos abençoe nessa manhã do seu dia. Quero pedir aos irmãos que podem, vamos ficar em pé e iniciarmos essa escola bíblica, lendo juntos a palavra de Deus, Provérbios, capítulo 23, dos versos 12 a 17. Vamos ler todos juntos. Diz assim a palavra de Deus: o coração aplica o coração ao ensino e os ouvidos às palavras do conhecimento. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á também o meu. Exultará o meu íntimo, quando os teus lábios falarem coisas retas. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Antes, no temor do Senhor, perseverarás todo dia. Amém. Amém. Eu pedi ao nosso irmão, o presbítero Cássio, que ore ao nosso Deus, que Ele nos abençoe, nós possamos ter o aprendizado da sua palavra nessa manhã. Soberano Criador, Deus bondoso, nós te louvamos, Senhor, por esse dia em que as tuas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas. Ó Senhor, seja adorado, Pai, seja exaltado, Pai. Pai, que nesta manhã em que estamos aqui atendendo a santa convocação, possamos, ó Deus, de todo o coração, cultuar ao Senhor, Deus, te adorar na beleza da tua santidade. Também, Deus, dia de aprender mais sobre o Senhor, dia de ouvir a tua voz. Por isso, Pai, desde já, toma todos os professores, toma, ó Deus, a mensagem desta manhã,
aplica aos nossos corações, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo nos conduza ao verdadeiro entendimento. Obrigado, Senhor Deus, por esse momento precioso de comunhão e que o Senhor seja o centro da nossa adoração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Queria pedir ao nosso irmão Davi, venha-se até aqui à frente, abra a sua Bíblia e acompanhe a leitura que nós vamos fazer no profeta Jeremias, capítulo 39, de 11 a 18. Vamos acompanhar a leitura que o Davi vai fazer nesse momento. É uma leitura sequencial que trazemos sempre os nossos adolescentes e jovens para participar desse momento e ler a palavra de Deus. Acompanhe a leitura que ele vai fazer. Jeremias, capítulo 39, do verso 11 até o 18, diz assim: Mas Nabucodonosor, o rei da Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias a Nebuzaradã, o chefe da guarda, dizendo: Toma-o, cuida dele, e não lhe faças nenhum mal, mas faze-lhe como ele te disser. Deste modo, Nebuzaradã, o chefe da guarda, ordenou a Nebuzazban, Rabi-Saris, Nergal-Sarezer, Rabi-Mag e todos os príncipes do rei da Babilônia. Mandaram retirar Jeremias do átrio da guarda e o entregar a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, para que o levasse para o seu palácio. Assim habitou entre o povo. Ora, tinha vindo a Jeremias a palavra do Senhor, estando ele ainda detido no átrio da guarda, dizendo: Vai e fala a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Eis que eu trarei as minhas palavras sobre essa cidade para mal e não para bem, e se cumprirão diante de ti naquele dia. A ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue nas mãos dos homens a quem temes, pois certamente te salvarei, e não cairás a espada, porque a tua vida te será como despojo, porquanto confiastes em mim. Amém. Obrigado, Davi. Meus irmãos, vamos ficar mais uma vez em pé e vamos participar desse momento de ofertório. Vamos cantar mais uma vez. Cantamos domingo passado, vamos cantar de novo. Sexta-feira última, dia 31 de outubro. Comemoramos o mês da Reforma, o dia da Reforma Protestante. Vamos cantar esse cântico, e você que veio preparado com seus dízimos e oferta pode participar trazendo até aqui à frente. Deus
Senhor Deus, Santo, Soberano, graças te damos, ó Pai, por este momento de culto em Tua casa. Queremos neste momento agradecer ao Senhor pelos dízimos e ofertas que o Teu povo trouxe aqui para Ti. Ó Senhor Deus, abençoa estes recursos para que possam ser usados no cuidado da Tua casa, a expansão do Teu Evangelho. Dê sabedoria, Senhor, ao conselho desta igreja, para que possam conduzir tudo para a honra e glória do Teu santo nome. Esteja, Senhor, com os Teus servos, fiéis a Ti, que trouxeram aquilo que a Ti é devido. Abençoa, ó Pai, abençoa a sua vida profissional, abençoe o seu lar. Abençoa-os para que eles possam trabalhar com justiça ali onde estão. E, ó Senhor, aqueles que se encontram desempregados, que o Senhor possa estar abrindo portas de emprego para estes, para que do seu trabalho possam tirar o seu sustento, como a Tua palavra ordena. Em nome de Cristo Jesus que te oramos e agradecemos. Amém. Os irmãos podem sentar. Bom dia, meus irmãos. Saúdo todos com graça e com a paz de nosso Senhor Jesus. Nós vamos para a nossa palavra pastoral. Está lá em 1 Coríntios 13, versículo 3. Vamos todos? Sacrifícios de amor. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Amém. Vamos orar. 13:3. Vamos orar, irmãos. Pai querido e amado, te rendemos graças pela Tua palavra. E nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus tão bondoso, um Deus que fala por meio da Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos alimente, que o Senhor nos ajude a compreender, que o Senhor nos dê um coração que ame a Tua palavra, que o Senhor nos dê disposição em seguir a Tua vontade, Pai. Tem misericórdia de nós, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, eu trago aqui pelo menos duas situações que me vem à mente quando eu penso neste versículo. A primeira delas é sobre a guerra na Ucrânia. É impressionante quando observamos alguns homens do Brasil ou de outras nações que falam assim: olha, eu vou guerrear lá. Se alistam voluntariamente, não estão ganhando nada que se compare ao risco que ele vai correr ali. Se colocam como soldados ucranianos e alguns deles perdem a vida. É de fato impressionante a disposição dessas pessoas e pode sim haver licitude nessas ações. Segunda situação. Igrejas com projetos sociais. Muito bom. Algumas igrejas levantam alguns projetos tão significativos para o entorno,
seja de reforço escolar, escolinha de futebol, área de saúde, ou outras áreas que são importantes para a comunidade, existe licitude em tudo isso. Mas a questão que nós queremos levantar é como age o coração que conhece o Evangelho, que é transformado pelo Evangelho, diante destas situações. Porque o que Paulo vai trazer em nosso texto, ele não está falando sobre impulsos humanos, não está falando sobre uma caridade superficial, ou mesmo de um amor acerca do próximo brotado do próprio coração do homem. Paulo não está falando de paixões temporárias, e às vezes acontece isso. Eu amo a guerra, e vai pelo amor à guerra. Ou então, eu tenho um ódio por tiranos, e aí eu vou lutar pelo povo ucraniano. Ou mesmo pela justiça social, justiça na batalha. E eles se doam. Paulo não está falando de motivações inerentes ao coração humano quando ele fala, olha, o verdadeiro amor é diferente. Sem o verdadeiro amor, de nada aproveita, é o que ele diz no texto. Ele não está falando de um altruísmo vazio do verdadeiro significado do amor de Deus. Ele não está falando também de tentativas de se justificar diante do tribunal de Cristo. Porque muitos buscam estas boas ações pensando em construir diante de Deus justiça própria. Não é sobre isso. Não é sobre vanglória. Não é sobre, uau, como ele é corajoso. Olha como ele trabalha pelo bem do próximo. Não é sobre isso. Também não tem relação com a redenção. Você não ama para ser redimido. Você não dá a sua vida para ser redimido. Você não faz bem ao seu semelhante para obter salvação. Aliás, a reforma trouxe um dos pontos que temos estudado, que é o sola gratia, somente pela graça, não é por obras. Irmãos, não serve de nada aquilo que fazemos longe do verdadeiro amor. E que amor é esse que Paulo fala? É amor que bate no coração, um sentimento, um frio na barriga. Paulo está se referindo ao amor de Deus. Paulo está se referindo ao amor que Deus, de maneira maravilhosa, nos amou antes da fundação do mundo. De tal modo que deu o seu Filho, em quem nós temos a maior expressão de amor, e que esse amor só nos atingiu pela obra bendita do seu Espírito, transformando o nosso coração, mudando as disposições, a ponto de nós olharmos para o nosso próximo e percebermos que não é só um sacrifício de um amor que eu sinto no meu coração, que eu sou uma pessoa assim ou... Não. Ele está falando de um amor que é refletido. Você é atingido pelo amor de Deus, e o amor de Deus nos constrange a viver por Ele, a viver para a glória dEle. E olhando para a glória dEle, nós olhamos para o nosso semelhante, e aí de fato, aquilo que fazemos por causa da obra de Cristo, e somente por causa da obra de Cristo, é aceito pelo Senhor, porque a glória não vai pertencer à própria pessoa, mas sim ao Senhor. Esse amor atinge o coração de quem é filho. E como Paulo fala mais adiante nas suas cartas, ele vai mostrar que, aliás, nessa mesma carta, é um pouquinho antes, né? 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Tudo que possamos empreender
tudo que as nossas mãos desejarem tocar, como expressão de verdadeiro amor, seja de fato para que Cristo seja glorificado através das nossas ações. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Vamos ler mais uma vez? Sacrifícios de amor. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. 1 Coríntios 13, 3. Que Deus nos abençoe, irmãos. Temos visitantes hoje pela manhã. Se você está nos visitando pela primeira vez aqui na EBD, nós vamos pedir que vocês fiquem de pé. Temos algum visitante? Temos ali. Qual é o nome de vocês? Gustavo? Como? Maria. Sejam bem-vindos, viu? Podem sentar. A senhora? Maria? Ah, Maria. Pode sentar, dona Maria. Seja muito bem-vinda, tá? Mais alguém? Não? Temos aniversariantes essa semana. Temos dia 4, Dante. Dia 5, Diego. Dia 7, o Jean. Dia 7 também a Maria Luísa. Será que te deixaram sozinho, Diego, hoje aqui? Tem alguém que está nos visitando ou que o nome não está aqui, aniversário de casamento ou aniversário de nascimento, não? Então, vamos orar pela vida do Diego e também pela vida dos irmãos que não estão presentes. Oremos. Senhor bondoso Deus, digno de honra, de louvor, somos gratos a Ti, Senhor, por estarmos na Tua casa no Teu dia, ó Pai. Somos gratos porque o Senhor nos traz à Tua casa para ouvirmos, Senhor, a Tua voz, proferida, Senhor, através da Tua palavra, porque o Senhor nos direciona, Senhor, a este lugar. Te pedimos que os nossos corações estejam voltados, Senhor, para Te render louvores e glória, Senhor, como lhe é devido, Pai. Apesar da forma imperfeita como nós fazemos, nós rogamos a Ti que o Senhor receba, ó Deus, o nosso louvor e a nossa adoração. Nós Te agradecemos, Senhor amado, pela vida dos visitantes que vieram aqui essa manhã, pela vida da Dona Maria, do Gustavo. Nós rogamos a Ti, Senhor, que o Senhor os abençoe de acordo com as suas necessidades, ó Pai. Se eles já creem no Senhor, nós rogamos a Ti que o sustente, Senhor, e revigore a sua fé nos seus corações. Se eles ainda não forem, ó Deus, o nosso desejo é que os olhos deles sejam abertos à Tua palavra, ó Pai. E que eles possam, Senhor amado, no tempo oportuno, declarar a fé em Ti, ó Pai. Nós Te agradecemos também pela vida dos aniversariantes dessa semana. Nós Te pedimos, ó Deus, que o Senhor os conduza, os sustente, os fortaleça, Senhor. Eles têm necessidades, desejos, vontades, e nós rogamos a Ti que o Senhor as direcione de acordo com a Tua santa e justa vontade, ó Pai. Que eles sejam direcionados pelo Senhor, dando testemunho do Deus que dizem servir, que eles glorifiquem ao Teu nome juntamente com suas famílias, ó Deus, é o que nós rogamos a Ti. Que eles sejam, ó Deus, um testemunho vivo da graça e da bondade do Senhor em suas vidas. Que o caminho deles, Senhor, jamais seja abalado por qualquer outra doutrina, Senhor, por qualquer outro ensinamento que não vem do Senhor, ó Pai. Nós rogamos a Ti que os abençoe, é no nome do Teu Filho Jesus que a Te oramos e agradecemos. Amém. Chamar agora as nossas crianças, para que nós possamos estar orando por elas nessa manhã. Queremos, enquanto as crianças vêm, lembrar aos irmãos, aqueles que solicitaram as camisas da programação do Departamento Infantil neste mês agora, né? Nós estamos em novembro. Aqueles que ainda não acertaram a sua parte financeira, que procure a Juliana, tá ok? Só lembrando.
Vou chamar aqui o diácono Zé Carlos. Venha até aqui à frente e ore ao nosso Deus para que Ele abençoe as nossas crianças nesse seu dia. Oremos. Bendito Senhor, nós louvamos ao Teu nome. Gratos pelo dia, pela oportunidade que temos de louvar o Teu santo nome, de levantar as nossas vozes, de Te adorar, de Te bendizer. Somos gratos, ó Deus, porque Tu és um Deus poderoso, maravilhoso, santo. Por isso, ó Deus, nós nos alegramos nessa oportunidade. Pedimos nesse momento, aqui junto com nossas crianças, ó Deus, que o Senhor possa falar aos seus corações, ó Deus, das palavras, ó Pai, que serão ministradas a elas, ó Pai, agora. Abençoa os professores, dirige, ó Deus, naquilo que vão falar, ó Deus, e que o Senhor possa abençoar a cada uma delas, ó Deus. Nós bendizemos a Ti e louvamos ao Teu nome, por Cristo Jesus que oramos. Amém, Senhor. Enquanto as crianças estão saindo, aquelas pessoas que vão dar os avisos, só lembrando, ficar próximo aqui para a gente ganhar um tempo aqui. Temos aqui o primeiro aviso da Carol, não sei o que é, mas ela vai falar aqui. Um grande mistério. Bom dia, irmãos, passando para dar hoje 2 avisos. Nós teremos no próximo domingo o chá do Arthur. O Arthur é filho da Sâmia e do Tiago, então o chá vai ser na congregação, após o culto lá. Mas, se você não vai para a congregação, você é convocado em amor a trazer as fraldas de tamanho M ou G domingo que vem pela manhã para cá. Se não trouxer domingo que vem pela manhã, ainda pode trazer repescagem no outro, só que aí você vai ter que trazer 2. Por quê? Porque no outro nós teremos um outro chá. Então, se eu fosse você, inclusive me incluindo nessa, traria o do Arthur domingo que vem de manhã. E no domingo seguinte, no dia 16, agora aqui na sede, após o culto, teremos o chá da Luísa. A Luísa é filha da Isabela e do Lucas Herculano. Então, também fraldas de tamanho M ou G. Vamos todos colaborar aí para abençoar a vida desses irmãos. Certo? Bom dia do Senhor para todos. Bom dia, irmãos. O meu aviso... aliás, ontem, lá no intercâmbio de SAFs, a gente falou sobre serviço, né? O serviço, a Luziane fez uma reflexão, amor e serviço na casa do Senhor. E aí, a partir daqui, a gente coloca em prática. No dia 29/11, a partir das 14 horas, a gente tem o 3º impacto evangelístico lá na congregação de Aquiraz, que é a qual o pastor Alci toma conta agora, nesse período. Então, a gente gostaria de saber aqueles que podem prestar serviço naquela congregação. Quais são os serviços que vão precisar lá? Psicólogo, advogado. Você tem outro serviço que você presta. Nós vamos ter também esmaltação, corte de cabelo, para aqueles moradores ali próximos da comunidade. E como bem o pastor Timóteo falou aqui, não é o serviço prestado que está em primeiro lugar. Se esse serviço não for feito atrelado ao principal, que é o alimento espiritual, também não vai fazer diferença nenhuma. Mas a gente se dispõe a prestar esse serviço naquela localidade como uma forma de cuidado mesmo para com eles. E o caminho principal é o Evangelho do Senhor que está sendo pregado. Então, quem gostaria de prestar serviço nesse dia lá, está disposto a também evangelizar nas mediações, distribuir folhetos, fala comigo ou com o pastor Amadeu. Bom dia, meus irmãos. Agora para os jovens. Lembrando aí de 2 programações que nós vamos ter a nível sinodal. Primeiro, o Avante, é a segunda que eu ia falar, mas já está aí a imagem, então vou adiantar. O Avante, ele é um acampamento intersinodal que a Sinodal organiza a nível Ceará, então reúne todas as mocidades de todo o estado e a gente está com o nosso 2º lote aberto, tá certo? Então, caso alguém tenha alguma dúvida,
em relação à inscrição, etc., conversa comigo, com a Adonias ou com algum outro jovem que esteja mais à frente disso, para poder também participar, tá certo? É um evento muito bom, é a nossa segunda edição. Na vez passada a gente teve 120 inscritos, então 120 jovens de 25 igrejas do nosso estado, e agora a expectativa é que tenham mais, se Deus quiser. E agora um evento mais próximo, o Reforma Jovem é um evento que a gente vai ter no próximo sábado, lá na Igreja Presbiteriana da Aldeota, em alusão à Reforma Protestante. Então, encerrando aí o mês da Reforma, nós vamos ter o Reforma Jovem. E é um evento que a gente sempre faz. A inscrição ela é gratuita, mas a gente pede que aqueles que forem, por favor, se inscrevam para a gente conseguir organizar em relação às oficinas que vão acontecer de forma paralela, alocar ali as salas direitinho. Então, quem quiser comparecer será muito bem-vindo. O link do formulário já está lá no grupo da UMP. E mais qualquer dúvida também, procure o Adonias. Valeu. Bom, a visa da congregação, já teve uns spoilers aí, mas o nome da congregação ele vai mudar, porque já tem 3 congregações presbiterianas do Eusébio. Então não dá para ter mais, né? Acho que já deu o suficiente. Então o conselho buscou a direção do Senhor e a gente direcionou que o novo nome da congregação será temporariamente Congregação Presbiteriana da Aliança, posteriormente Igreja Presbiteriana da Aliança. Além disso, nossa escola bíblica dominical ela já começa a partir de 1º de fevereiro. Então, os irmãos da congregação aí estão sendo convocados a participar, não é opção. Se você estiver querendo se esconder, não adianta que nós sabemos o seu nome e o seu endereço. Vamos trabalhar para a glória de Cristo. Amém? É isso. Irmãos, e aí, já reforçando do pastor Isaac, é o seguinte: se você é da congregação e quiser vir para a EBD daqui, os diáconos ali já vão barrar você, para você, não... para você ir para o seu cantinho lá, frequentar e ajudar aquele trabalho para que cresça e em breve seja mais uma igreja forte, fiel ao Senhor, pregando o Evangelho. Tá bom? Irmãos, nós temos alguns avisos. O primeiro deles é sobre o dia 22 de novembro agora. Nós teremos às 9 da manhã o nosso congresso unificado da nossa igreja, todas as sociedades, todos os departamentos da igreja. É um momento que é duplo, é um momento administrativo em que nós teremos reuniões e eleições, mas é um momento também de comunhão. A partir das 9 nós teremos os nossos trabalhos, teremos depois já a posse das novas diretorias para o ano seguinte, e aí encerra com um almoço, e aí você pode ficar até 10 da noite conversando, como o Cambeba gosta, né? Então, você pode ter a tarde livre com os irmãos, tranquilamente aqui nesse espaço, com os nossos filhos e tudo, mas a nossa ideia das 9 ao meio-dia, é toda a nossa parte administrativa. Então, venham e participem. Detalhe, não é uma convocação para os líderes, é uma convocação para a igreja. Por que para a igreja? Porque, vou dar um exemplo simples, a mocidade vai fazer eleição. Quem elege são os membros da mocidade. Vai ter também, se vai haver plenária, pode haver recepção de novos membros ali naquele evento. Então, é para toda a igreja. E os catecúmenos que ainda não são membros, venham também. Venham porque vocês vão começar também a se entrosar nas sociedades, certo? E certamente será uma bênção. Sobre isso ainda, sobre a nossa questão de liderança, aí nós temos uma palavra do conselho para a igreja. É só um reforço mesmo de como é a posição do conselho em relação às lideranças. Todo fim de ano, os mandatos nos nossos departamentos duram quanto tempo? 1 ano. Chega no fim do ano, encerra-se mandato. E qual é a nossa ideia de conselho? A ideia você serviu, Deus seja louvado por sua vida, a glória não é sua,
Deus seja louvado por sua vida. Muito obrigado. Continue firme, servindo ao Senhor. Você está disponível para o próximo ano? Sim? Ok. Bênção. Mas nós vamos reunir como conselho e vamos analisar se aquele cargo, se aquele departamento, ou se aquela pessoa também precisa sentar um pouco, está muito sobrecarregado. Olha, diminui um cargo porque fulano, assim. Então, nós como conselho estamos olhando com cuidado mesmo, cuidado pastoral em relação às ovelhas, em relação aos departamentos. Então, assim, olha, esse ano eu estou em tal cargo e ano que vem eu não tenho nada. Não fique triste, não. É porque Deus quer que você sente um pouquinho, que você tenha a oportunidade de ter mais tempo ouvindo a palavra. Então, olhe com carinho sempre assim. Coloque-se à disposição de servir ao Senhor e continue servindo, ajudando. Mas nem sempre você vai ter cargos para ajudar. E quem conhece o Evangelho sabe que não precisa de cargo para trabalhar na obra do Senhor. Então, essa é uma palavra pastoral, uma palavra do conselho à igreja, para a saúde da igreja e para a sua saúde. Adianto que nós não temos ainda nenhuma definição, nós estamos ainda, como conselho, nos reunindo para definir algumas questões. Não temos ainda as definições, mas já adianto porque são questões que podem acontecer e, às vezes, podem também gerar um sentimento. Olha, eu queria tanto servir nessa área. Ok, mas pastoralmente nós entendemos como conselho que é bom que você sirva nesta área. Venha nos ajudar nesta área. E se coloque à disposição, sim, para o serviço do nosso Deus. Tá bom? Pronto, verdade. Pronto, tranquilo. Sobre a questão do próximo ano. Olha, eu gosto muito da área do ensino. Não, eu gosto muito da área de mídias. Eu gosto muito de tal área. É uma área que eu me identifico. Se põe à disposição, converse com o presbítero Marcos, que é o superintendente, com as secretárias também, né? Hoje é Raquel e Daiane. Pode procurar também algum presbítero e falar: presbítero, eu estou ou pastores, estou com disposição de trabalhar, eu já descansei, esse ano eu tenho isso. Ou então você pode falar: olha, eu estou muito sobrecarregado, eu preciso de um descanso. Então, converse para que a gente tenha noção e a gente, com a graça do Senhor, aloque os cargos e tudo ocorra para a glória do nosso Deus e para o bem da igreja do Senhor. Outra questão nós teremos um almoço, certo? Então, o conselho vai servir um almoço à igreja nesse dia. Então, não se preocupe com a alimentação. Então, apenas venha com o coração preparado para servir e aprender mais da palavra do Senhor e também nas reuniões administrativas. Outro aviso. No dia 14 de dezembro, é o dia da nossa confraternização de fim de ano. Então, no dia 14 de dezembro, após o culto à noite, nós temos um evento de confraternização da igreja. Normalmente, o conselho da igreja já é tradição, né? Faz antes das épocas de fim de ano, justamente porque tem muita família de fora de Fortaleza que acaba viajando e a gente não consegue ter um momento de reunião assim. É um dia em que teremos o culto ao Senhor com recepção de novos membros, Santa Ceia e após o culto, o nosso momento de comunhão e confraternização. Então, marque na sua agenda, primeiro porque é dia do Senhor, venha para cultuar o Senhor. Mas, nesse dia eu queria visitar tal igreja. Não, deixa para outro dia. Venha para cultuar conosco e para termos esse momento de confraternização. Então, dia 14 de dezembro, guarde na sua agenda esse evento. Isso. Após o culto da congregação, a congregação também vem aqui para a sede para o momento de confraternização após o nosso culto, tá bom? Então, eu creio que são esses os avisos. Que Deus nos abençoe, irmãos. Ok. Então, nós já vamos dividir agora jovens e adolescentes. Perdão, irmãos, só mais um detalhe. O irmão Castro e Edna, eu queria chamá-los aqui à frente. Eles têm... Eu mencionei há 15 dias, né, que
eles já são membros da igreja, foram recebidos, a carta deles de transferência chegou, mas por conta da agenda deles, eles não coincidiu deles estarem aqui para a gente apresentá-los à igreja. Eles sempre estão à noite na congregação. O Castro é militar. É isso. Nós vamos orar por vocês. Eu vou pedir o pastor Isaac para que ore pela vida deles. Repito, eles já são membros da igreja. A partir de 1º de fevereiro, pela manhã, também nós não vamos ter mais o contato direto, porque lá vai ser manhã e noite na nossa escola dominical. Então, vamos orar pela vida deles. Senhor nosso Deus, nós somos infinitamente gratos a Ti, pelo privilégio que temos de receber esses irmãos em nosso meio, pelo privilégio que temos de servir ao Senhor juntos, acrescentando nossas humildes obras ao reino de Deus. Que o Senhor capacite esses irmãos, dando a eles direção, graça, capacidade, dons, talentos, para que eles possam servir a Igreja de Cristo com amor e dedicação. E assim que o Senhor seja glorificado por meio do trabalho deles. Nós somos gratos, Deus, pelo privilégio que temos de tê-los em nosso meio. É em nome de Cristo que oramos. Amém. 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 Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos. Deus abençoe. Irmãos, jovens e adolescentes agora podem se dividir para suas classes e aí a gente vai iniciar o nosso estudo. Os jovens para o mini auditório aqui, tá bom? Os jovens. E aí nós vamos iniciar o nosso estudo. Nós estamos estudando, irmãos, principalmente aqueles que nos visitam, nós estamos estudando os 5 solas que foram resgatados na Reforma Protestante. Aí estudamos sola Scriptura, sola Fide, sola Gratia, agora o solos Christus hoje e, por último, próximo domingo, se Deus nos permitir, soli Deo Gloria. Eu prometo que eu vou lutar para terminar esse estudo hoje, porque tem muita coisa importante nesse estudo. É um estudo grande, e eu julgo que não é salutar pular partes desse estudo, certo? Então, já estou adiantando, porque é de fato muito importante a gente conhecer um pouquinho o que está por detrás do próprio movimento reformado. Quais coisas aconteciam ou qual foi o desenvolvimento dos equívocos dentro do catolicismo que angustiavam o coração dos servos de Deus nesta época, a ponto de chegarmos nesse aspecto de defender, olha, somente Jesus Cristo, somente Cristo. E aí a gente vai andar em relação a isso aí. Abra as Escrituras, irmãos. Lá em 1 Coríntios 2 é um texto introdutório. Primeira Coríntios. Dois. E nós vamos ler juntos esse texto, 1 Coríntios 2. Todos juntos? Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. E nesta manhã nós pedimos ao Senhor que o Senhor, por misericórdia,
abra o nosso entendimento. Nós queremos conhecer, Pai, as verdades da Tua palavra, os aspectos que o Senhor, ó Deus, nos deu de modo tão maravilhoso. Ó Deus, e que o nosso coração seja enchido pela Tua alegria diante, ó Pai, de verdades resgatadas pelo Senhor por meio dos Teus servos. Tem misericórdia de nós nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, esse texto de maneira... Acho que não foi, não. Pronto. De maneira breve, é um texto que vem após Paulo ter aquele discurso ali em Atenas, no Areópago, e falando àqueles filósofos. E aí, depois daquele episódio, Paulo chega aos Coríntios e fala assim, olha, eu não fui até vocês com linguagem de ostentação. Eu não fui até vocês tentando mostrar a vocês discurso de sabedoria, mas mostrar a vocês que o centro do Evangelho é Cristo e este crucificado. Mostrando para vocês que a cruz de Cristo é muito mais... Muito mais é pouco, na verdade. A cruz de Cristo é o essencial. Somente ela é necessária para entendermos o perdão, para recebermos o perdão de Deus. Somente a cruz. E quando você pensa um pouquinho sobre isso, você vai perceber que em toda a história, em todas as religiões, você vai encontrar o homem tentando batalhar pelo seu perdão. O homem tentando artifícios para ser aceito pelo seu Deus, com esforços próprios, com méritos próprios. E aí Paulo fala, não julguei conhecer entre vós nada senão Cristo e este crucificado. E aí mesmo diante de textos como esse, nós vamos ver mais à frente, já mais para o final do estudo, alguns textos bíblicos que mostram a centralidade da pessoa de Cristo. Mesmo diante disso, nós vamos perceber que o catolicismo criou caminhos, inventou caminhos, inventou ritos, inventou ideias, falsas doutrinas, que ao invés de elucidar a pessoa de Cristo, ia abafando e tomando a glória de Cristo, substituindo os méritos de Cristo, colocando como insuficiente e trazendo, olha, precisa de Cristo e mais isso. Você lembre, por exemplo, que não foi o catolicismo que começou com isso. Alguém lembra aqui, é uma pergunta para a turma, alguém lembra no tempo do Novo Testamento, um grupo que queria acrescentar algo além da pessoa de Cristo para a salvação? Paulo fala aos Gálatas sobre isso. Os judeus, tem que circuncidar, tem que fazer isso. Na carta aos Hebreus, há vários aspectos, e aí o autor aos Hebreus vai mostrar, olha, Cristo é superior aos anjos, é superior aos sacrifícios, é superior aos sacerdotes, é superior a Moisés, Cristo é superior, Cristo é suficiente. É, na verdade, uma das grandes teses da carta aos Hebreus e aos Gálatas, a suficiência da pessoa de Cristo, somente Cristo. Mas o catolicismo, ao invés de ajudar, embaraçava e embaraça o caminho, obstrui, põe mini mediadores. Olha que interessante. E aí que vou abrir só um parêntese. Em breve a gente volta à série de seitas e heresias e vai falar um pouco também de religiões afro. E o catolicismo assemelha-se um pouco às religiões afro. Tanto é assim, eu falei, pouco é até um eufemismo, tanto é assim que quando os escravos chegaram com as suas religiões da África, eles conseguiram encaixar o sistema de fé deles com o sistema católico. E aí eu não vou falar sobre isso, mas vou falar o seguinte: o catolicismo põe pessoas à frente de Cristo, como que precisamos
não só de um mediador entre Deus e os homens, mas como se precisássemos de mediadores entre Cristo e nós. E aí você vai até esse... a palavra mediador aí já quebra, né? Vira um quarto agora. Um embaraço entre você e Cristo, e aí entre Cristo e Deus. Na verdade, o catolicismo julgou-se mais sábio do que Deus, criando esses caminhos. Mais sábio do que o Deus que disse, é somente por Cristo, não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não, você precisa de Cristo, é esse o nome. Mas olha, Jesus precisa disso aqui, dessa pessoa, dessa. E aí foi se criando essas loucuras, infelizmente. Eu trago uma citação aqui de João Calvino, que disse assim: a vergonha da cruz não me impedirá, aqui só para os irmãos entenderem, Calvino ele vai meio que parafrasear Paulo. Sabe o que Paulo quis dizer quando ele falou, eu decidi não conhecer outro entre vós, a não ser Cristo e esse crucificado. Obrigado, irmão. E esse crucificado, aí Calvino vai dizer assim: a vergonha da cruz não me impedirá de contemplar aquele de quem provém a salvação. Ou me leve, também não, a envergonhar-me de ter toda a minha sabedoria compreendida nele. Só um parêntese aqui. Pense alguém com conhecimento teológico tão profundo como Paulo tinha antes mesmo de receber a Cristo. E aí, Paulo está dizendo, eu não tenho vergonha. E lá atrás ele fala em Romanos 1, não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação. E enfim, mas voltando aqui. Ele não tinha vergonha. A vergonha da cruz, como era vergonha e escândalo, judeus e gentios, não vai me impedir de ter toda a minha sabedoria agora à luz de Cristo. De ter toda a minha cosmovisão, tudo que eu entendo sobre o mundo, sobre as coisas, sobre família, sobre trabalho, sobre lazer, sobre igreja, sobre dinheiro, tudo que eu tenho, tudo que eu entendo sobre o mundo agora é compreendido por meio da luz de Cristo. É vergonha, é escândalo para vocês? Não. Eu decidi nada saber senão Cristo e mais. E esse crucificado. E aí, Calvino continua. Compreendida nele, Cristo, aquele a quem os soberbos tratam com desdém e rejeitam em razão da vergonha, da ignomínia da cruz. Eles rejeitam a cruz por causa da vergonha, do escândalo. Mas não, eu não tenho vergonha. Toda a minha sabedoria agora, ela passa pelo crivo da cruz de Cristo. E aí ele continua ainda. Portanto, o que ele diz deve ser explicado da seguinte maneira: nenhum tipo de conhecimento, a meu ver, foi tão importante para mim que me fizesse desejar algo mais além de Cristo, ainda que continuasse crucificado. Nada é importante demais a não ser Cristo e este crucificado. Irmãos, a mensagem do Evangelho, ela é de certa forma simples. Um analfabeto entende. Uma criança é capaz de compreender o Evangelho. Mas no olhar dos judeus e gentios era vergonha, era escândalo. E aí Paulo fala, não, é Cristo, somente Cristo. Nós precisamos de Cristo, da pessoa de Cristo. O que a Igreja Católica fez com isso na história? Como mencionamos, o catolicismo foi abafando, foi usurpando papéis, aspectos
do caráter de Cristo, da obra dele, da redenção, da sua justiça. E aí você começa a perceber eu vou usar esse termo, um Frankenstein, aquele negócio todo desengonçado. Quando você vai estudar um pouquinho dessas doutrinas, e aí você vai lendo um pouco de como o catolicismo ensina algumas doutrinas que nós vamos mostrar, nós vamos percebendo que é um emaranhado. E aí eu comentava com minha esposa, Samara, e eu falei assim, olha, sabe qual foi minha sensação ao estudar algumas dessas doutrinas? Sabe quando você pega uma corda, e a corda vem de fábrica novinha, e aí você vai lá desenrolar ela para colocar num poço, está bonita assim, ó. E aí depois você vai tentar enrolar de novo na pressa. Daqui a pouco, se você errar, ela gera nós em si mesmo, embola toda, e você não consegue entender onde é a ponta, e você não consegue entender nada e perceber, está tudo errado aqui. Está desordenado. É até corda, eu sei que é uma corda. Mas não tem sustentação. Não estica, não. Isso porque os homens pensaram ser mais sábios do que o Senhor. E eu começo aqui com a mariolatria, como nós comumente mencionamos. E o catolicismo odeia esta ideia ligada a Maria. Há uma questão em que eles tentam separar o culto a Deus e falam assim, latria não, latria é só para Deus. Para os santos é adulia, é só um serviço. Para Maria acho que é hiperdulia, mas não é o que é para Deus, tá bom? Você presta um culto, um serviço para os santos. Para Maria, que Maria, você sabe, né? Um degrau acima. Mas para Deus é diferente. Irmãos, isso é apenas uma tentativa de camuflar a adoração aos santos. Mas quando olhamos para a prática, como eles se comportam diante dos santos, na verdade se comportam como deuses. Eu gosto de exemplos simples, para você perceber. Quando alguém dirige a sua oração a um santo, dirigir a oração a São Pedro. Outra pessoa em outro lugar dirige a oração a São Pedro. E outra também dirige a São Pedro. E aí no dia da festa de São Pedro tem milhões de pessoas no mundo orando ao mesmo tempo a São Pedro. Se o catolicismo entende que São Pedro não é Deus, como ele dirige as orações a este que está em todo lugar, que conhece os pensamentos e que consegue ouvir ao mesmo tempo milhões de orações? Eu posso dizer que não é latria, mas eu só digo, mas eu estou me comportando como que ele seja um Deus. E aí eu abro um parêntese para dizer, nós não estamos aqui simplesmente dizendo, católico miserável, nada disso. Nós estamos mostrando o que as Escrituras ensinam a respeito destes aspectos e como se desviaram da verdade das Escrituras. E aí percebam, no início, a ordem aqui tem uma ordem lógica, mas, obviamente, há mais aspectos envolvidos do que esses aspectos estanques. Eles são mais didáticos, são históricos, mas são didáticos. E aí eu começo com o primeiro. Mãe de Deus. Eu não vou perguntar assim, Maria é mãe de Deus? Não vou criar o ponto aqui, não. Mas quando o concílio de Éfeso, foi Éfeso mesmo? Me ajudem aí. Acho que foi de Éfeso que cunhou o termo Maria, Mãe de Deus. O que ele estava pensando com isso? Não estava pensando na figura de Maria. Não era Maria o problema. A questão é, o que isso aconteceu depois? Porque o que foi cunhado era para dizer, Jesus é verdadeiro Deus.
Jesus não é... Havia algumas heresias na época em que separavam a pessoa de Cristo. É como se fossem talvez duas pessoas. Então Maria é só mãe só da metade. Ela é só mãe de Jesus, homem, e não mãe de Jesus, Deus. Porque Jesus não é... Aí entraram nesse ponto. O ponto é, Maria é mãe de quem? Aí a resposta é, quem é Cristo? Cristo é o quê? Cristo é Deus? Cristo é homem? É divisível? São duas pessoas? É uma pessoa só. Então, a ideia do termo mãe de Deus, ela não tinha a ideia de exaltar Maria, mas de mostrar Cristo é Deus e homem, inseparável, é uma pessoa, não são duas pessoas. E aí é o mistério, similar ao da Trindade. Porque é de difícil compreensão. Mas ela foi o instrumento da chegada daquele que é o Senhor, Criador de Maria. Então, em nenhuma hipótese, Maria é mãe no sentido ontológico do ser de Deus, longe disso. Mas a questão é, o que isso levou? João Calvino traz uma citação sobre isso e ele diz assim, olha, isso porque, já colocando, até hoje há isso, um ataque aos protestantes, dizendo, vocês não honram Maria, vocês não gostam de Maria, vocês desrespeitam a mãe de Jesus. Aí Calvino falou assim, são os próprios papistas que fazem a Maria uma cruel injúria, quando, a fim de desfigurá-la com falsos louvores, arrebatam de Deus o que lhe pertence. Quem desonra Maria é o catolicismo, porque louvam com o louvor que deveria ser dado ao Deus que ela louvou. A minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu o quê? Guardem isso aí, meu Salvador. Olha, só precisa de salvação quem está o quê? Perdido. E aí nós vamos para o segundo aspecto. E aí veja, esse aspecto de mãe de Deus foi apropriado de modo indevido. O reverendo Hermes tem, ao comentar sobre mãe de Deus, ele fala assim, entende a ideia do concílio de mostrar Cristo. Cristo é Deus, é indivisível. Mas, olhando para a história, teve um prejuízo gigante. O prejuízo foi da igreja exaltar Maria em um posto que nem ela mesma queria. E aí vem um outro dogma, outro aspecto aí, que foi o da perpétua virgindade de Maria. Esse ensino, com a deturpação da declaração sobre o Mãe de Deus, foi se engendrando e piorando o aspecto de visão a respeito da pessoa de Maria. Deixa eu fazer uma pergunta. Aliás, eu não vou fazer uma pergunta, eu vou só fazer uma colocação. O fato de Maria ter, e aí eu vou usar o ou não só como retórica, tá bom? Ou não continuado virgem, ou sem contato com José, não configuraria em si um grave equívoco, apesar de ser estranho ao casamento. É estranho. Mas você poderia afirmar, não, mas Deus, e é afirmado inclusive pelo catolicismo, Deus deu a José uma força para que ele resistisse tentações nesta área e que ele seguisse com Maria, continuando virgem, mesmo depois que
Cristo nasceu sem contato sexual com seu marido. Isso não levaria a olhos crus a heresias, senão o que se pretendia com essa perpétua virgindade. Não sei se os irmãos estão entendendo. É o que eles pretendiam com esse aspecto de declarar. O que é que estava por detrás do pensamento? Pode falar. O que é que estava por detrás do pensamento católico ao declarar, olha, ela era virgem, sempre virgem. Sim. Sim. Sim, sim. Isso. O irmão Caleb mencionando que existiam reformadores que defendiam tranquilamente, dizendo assim, olha, não, o texto em relação à Bíblia, o texto bíblico em relação à virgindade de Maria ter continuado, ele não deixa, ele não é aberto e direto. Maria teve relações com José. Então, alguns deles não viam um problema teológico grave em ela não ter, em ela ter continuado virgem. Mas a questão era, por que isto foi tão amplamente defendido? O que é que estava por detrás? Nós vamos ler um trecho aqui, mas o ponto é que eles tratavam Maria como alguém que deveria ser inatingida por nenhum tipo de dano ou vestígio de pecado. Então, é mãe de Deus, a mãe de Deus. Devia ser assim, né? Mãe de Deus. Mas eles fizeram mãe de Deus. Isso que se transformou no termo, né? Mas o medo era de atribuir qualquer espécie de pecado a Maria. Qualquer espécie ou vestígio de pecado para não ser atribuído a ela. E aí, eu trago aqui. Opa. Isso. Ele parou aqui de passar. É uma citação. Todas as citações católicas aqui são de sites oficiais católicos. Eu estou falando de sites do Vaticano, do Catecismo Católico, ou este aqui, eu acho que é o único que não é de nenhum desses, mas ele contém a citação dos documentos católicos. E ele diz assim: assim se expressa o Concílio de Latrão, celebrado em 649, no cânon número 3, DH 503, é uma citação de um compêndio que eles têm. Se alguém não professa que depois do parto permaneceu inviolada a sua virgindade, falando de Maria, seja condenado. E de forma ainda mais explícita fala o Papa Paulo IV, ao condenar na bula com Corundam Hominum de 1555, pós-reforma, né? Perto do Concílio de Trento, aceito dos unitários que afirmavam que a Beatíssima Virgem Maria não permaneceu sempre na integridade virginal, a saber, antes do parto, no parto e perpetuamente depois do parto. O aspecto, esse aspecto em si, repito, ele sozinho não faz nada. Mas juntem, mãe de Deus, continuou virgem, sempre virgem. E aí vem um terceiro. Isso.
Pronto, bom você lembrar, porque eu acabei não mencionando. Isso. O Paulo falando aqui, o aspecto de que, oxe, mas Tiago não era irmão de Jesus. O malabarismo feito é de tentar falar assim, olha, o texto de Mateus, deixa eu dar um exemplo do texto de Mateus. Eu tenho uma Bíblia bem antiga em casa, católica, e é a Bíblia de Jerusalém. Muitos aqui conhecem essa Bíblia. E aí no comentário de Mateus 1, aí você lê embaixo. Mateus 1 fala assim, e José não a conheceu enquanto ela não deu à luz a Jesus. Implícito está o quê? Que depois ele a conheceu. Aí no comentário da Bíblia Católica tem com termos bem similares, se não exatos. Esse texto por si não prova a perpétua virgindade de Maria. Mas a tradição a supõe. Mais ou menos assim. Mas a tradição a supõe. Então, perceba como as escrituras, aí naquele tripé católico, escritura, tradição e o magistério, como eles têm primazia sobre o outro. E no caso, as escrituras não têm primazia sobre nenhum deles, infelizmente. Mas vamos lá. O terceiro aspecto aí. Deixa eu só... eu acho que vou pedir alguém para ficar ali passando. Não está passando. Está bem pequenininho aí, né? Eu vou mandar esses slides no grupo da igreja. Já está no grupo da igreja. E aí você pode... Aliás, já havia colocado, né? Agora que eu olhei. E aí você pode acompanhar aí a citação do Papa Pio IX. Olha o que ele disse. Em uma de suas bulas, né? A bula chama Inefabilis Deus. Você pode achar ela tranquilamente nos sites do Vaticano. Deus, portanto, desde o princípio e antes dos tempos, escolheu e ordenou para seu filho uma mãe, na qual ele se encarnaria e da qual ele nasceria. Só um parêntese, preste atenção que isso aqui a citação é do catolicismo, tá bom? Para você não você vai engolindo partes que são verdades e as partes que são mentiras entrando não deixa entrar não. Da qual ele nasceria na bem-aventurada plenitude dos tempos. E acima de todas as outras criaturas, ele a amava. Olha o que ele está dizendo. Acima de todas as outras criaturas, ele a amava, e no caso Maria, tanto que se deleitava somente nela, com uma benevolência singular. Olha, Deus amava Maria mais do que a todos. Por essa razão, ele a preencheu maravilhosamente, mais do que todos os anjos e todos os santos, com a abundância de todos os dons celestiais extraídos do tesouro de sua divindade. Tem um versículo, eu vou parar aqui, eu termino a leitura. Tem um versículo nos Salmos que tem uma expressão parecida com isso. Salmo 8. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites, fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. Eles quase fizeram aqui, fizeste, por entanto, um pouco menor do que Deus. Tanta deturpação, mas prossiga, preste atenção. Agora, olha esse aspecto. Assim ela, olha o desenvolvimento. Mãe de Deus, perpétua virgem, agora ela não pode ser atingida por pecado. Olha o que diz. Sempre absolutamente livre de toda mancha de pecado, toda bela e perfeita, possui uma plenitude de inocência e santidade que depois de Deus nada maior pode ser concebido e cujas profundezas nenhuma mente além de Deus pode conseguir compreender. Olhe para isso agora e perceba como as Escrituras falam sobre Cristo.
É isso aqui. Isso aqui é sobre Cristo. É sobre a pessoa de Cristo. E tanto é assim, que a vida eterna é esta. Alguém lembra o texto? Conheçam a ti e a Jesus Cristo. Cristo é tão incompreensível, além da nossa mente pequena, que nós passaremos a eternidade conhecendo a pessoa de Cristo e não vamos esgotar nunca. E aí, não, é Maria. Continua. E certamente era totalmente apropriado que uma mãe tão venerável sempre resplandecesse no esplendor da santidade mais perfeita e inteiramente livre da mancha do pecado original, alcançasse o triunfo mais completo sobre a antiga serpente. Quem vai esmagar a cabeça da serpente não é o descendente da mulher. Pois a ela Deus Pai quis dar seu Filho unigênito, gerado de seu ventre, igual a Ele e amado como a Ele. Olhem os termos. De tal modo que Ele fosse por natureza o único e comum Filho de Deus Pai e da Virgem, visto que o próprio Filho decidiu torná-la sua mãe de forma substancial, visto que o Espírito Santo quis e realizou que dela Ele fosse concebido e nascesse de quem Ele próprio procede. Só a parte final aqui prestou. Cristo procede por obra do Espírito e pronto. Mas perceba o quanto o Solus Christus foi assim, enterrado. Olhe para esta outra citação. Não cita nada das Escrituras. Aí o Solo Christus ficou lá atrás. Pode passar. Já passou já. Agora, no Catecismo da Igreja Católica, eu não sei se eles chamam de pergunta ou é de tópico, eu realmente não sei, mas 966. Finalmente a Virgem Imaculada, preservada, imune de toda mancha da culpa original, terminado o curso da vida terrena, foi elevada ao céu em corpo e alma e exaltada pelo Senhor como rainha. Irmãos, parem para pensar uma questão lógica. Ou ela trata Maria como esposa de Jesus, porque Cristo é rei. Ou trata Cristo como príncipe, porque ela é rainha. Ou como tem piorado esse aspecto no catolicismo, alguns de vocês já devem ter visto o vídeo de um padre falando que o Espírito Santo é o marido de Maria. Já ouviram isso? É um vídeo circulando, ele numa missa falando que o Espírito Santo é o marido de Maria. Irmãos, eu não me espantaria se eu soubesse que daqui a 100, 200 anos a Trindade passasse a não ser crida assim, crida em um quarteto. Porque só piora. E você vai percebendo que na história isso vai piorando, vai piorando, vai piorando. E aí, ele continua, o Catecismo Católico, exaltada pelo Senhor como rainha, para assim se conformar mais plenamente com seu Filho, Senhor dos senhores e vencedor do pecado e da morte. Só escapou isso. Cristo é Senhor do Senhor, incoerente com o que vem antes, né? E ele continua, a assunção da Santíssima Virgem, isso já ajuda para o próximo ponto, que é a doutrina da assunção corporal de Maria. A assunção da Santíssima Virgem é uma singular participação na ressurreição de seu Filho e uma antecipação da ressurreição dos outros cristãos. Aí, abre aspas, ele faz uma citação, eu não anotei de quem é a citação, é porque no Catecismo tem algumas notas de rodapé, porque ele faz citação de
ditos santos da Igreja Católica, de algum papa na antiguidade, ou de alguém assim. Aí ele faz uma citação. No teu parto guardaste a virgindade, e na tua dormição não abandonaste o mundo, ó Mãe de Deus. Alcançaste a fonte da vida. Tu que concebeste o Deus vivo e que pelas tuas orações hás de livrar as nossas almas da morte. Olha como a coisa vai só piorando, distanciando da pessoa de Cristo e usurpando o papel de Cristo. E aí vem mais uma doutrina, tudo dentro da mariolatria. Nós vimos Mãe de Deus, perpétua virgindade, pode ir passando, perpétua virgindade, Imaculada Conceição, e agora a assunção corporal, que na citação anterior do Catecismo e do Papa Pio IX, nós já vimos alguns aspectos. Mas olhem para esta citação do Papa Pio XII, e ele disse assim: de fato, Deus, que desde toda a eternidade olhou para a Virgem Maria com particular e pleníssima complacência, quando chegou à plenitude dos tempos, aí só pega só a expressão, plenitude dos tempos, atuou o plano da sua providência de forma que refugissem com perfeitíssima harmonia os privilégios e prerrogativas que lhe concederam com a sua liberdade. A Igreja sempre reconheceu esta grande liberalidade e a perfeita harmonia de graças, e durante o decurso dos séculos sempre procurou estudá-la melhor. Nesses nossos tempos, refugiu com luz mais clara o privilégio da assunção corpórea da Mãe de Deus. Esse privilégio brilhou com um novo fulgor quando o nosso predecessor de imortal memória, Pio IX, definiu solenemente o dogma da Imaculada Conceição. Olha, Mãe de Deus vai puxando perpétua virgindade, Imaculada Conceição, se era sem pecado, ela também subiu aos céus, igual Jesus. E Cristo fica onde nessa história? Coadjuvante. E vocês vão perceber em mais aspectos que nem coadjuvante, porque em alguns textos oficiais chamam de salvadora. Ela vai dar a nossa salvação. Não Cristo. Trago mais um aspecto, pode passar. Ok. O aspecto da assunção, tudo isso junto aí, mas o aspecto da assunção, dele deriva a intercessão. Quem perceba que... Pode falar. Tem isso também. Se case também. Então não poderia, vai deixar para os descendentes, não, vamos deixar para a igreja. É interessante isso. É isso mesmo. Você vai vendo, e você tenta achar onde é que está a ponta. A irmã Ellen mencionando, por exemplo, o fato do padre não poder casar, alguma ligação com a Maria sempre virgem. Por quê? Porque tem uma ligação que a relação sexual do casal
em si seria um pecado. Então, uma coisa vai puxando a outra, vai emaranhando, e você vai vendo as doutrinas sem ponta e nem fim, tudo emaranhado. E aí, a questão da intercessão vem também nesse emaranhado, enquanto a Bíblia fala de Cristo como sumo sacerdote perfeito, aquele que fez o sacrifício e se assentou, o último sacrifício, você vai ter isso aqui. Catecismo da Igreja Católica, o número 969, a questão 969. Esta maternidade de Maria na economia da graça perdura sem interrupção, desde o consentimento que fielmente deu na Anunciação e que manteve inabalável junto da cruz, até a consumação perpétua de todos os eleitos. De fato, depois de elevada ao céu, não abandonou esta missão, o que aí? Salvadora. Mas, com a sua multiforme intercessão, continua a alcançar-nos os dons da salvação eterna. Por isso, a Virgem é invocada na igreja com os títulos de advogada, auxiliadora, socorro e o quê? Medianeira. Percebam como um abismo vai chamando outro, uma heresia vai chamando outra. E a pessoa de Cristo vai sendo, os aspectos da obra de Cristo vão sendo usurpados. Aqui nesse aspecto aqui que a gente está estudando, Maria, tirando de Cristo e dando a Maria, tira de Cristo e dá a Maria, tira de Cristo e dá a Maria. Daqui a pouco você vai ver, tira de Cristo e dá para os santos também. Tira de Cristo e dá para a igreja. Tira de Cristo e dá para as suas boas obras. E Cristo é esvaziado. A pessoa de Cristo no catolicismo é esvaziada. O Cristo católico não é o nosso Cristo. Não é o Cristo das Escrituras. É tudo o mesmo Deus, é tudo o mesmo Cristo. Não é o mesmo Cristo. É outro Cristo. O Cristo deles é outro. O Cristo deles é uma imagem de escultura, não só física, mas criada e engendrada nessa história. Isso. Ela voluntariamente se colocou, aqui está a tua serva, faça conforme a tua vontade. Então, isso. Exatamente. Então, o Caleb mencionando aqui que a menção aqui é exatamente essa. Como ela foi voluntária para receber a Cristo, então ela tem parte em poder de salvar. Então, há todo esse aspecto. E Cristo, perceba, olha o poder de salvar, que é todo de Cristo. Aí está um pouquinho por lado de cá, divide. Boa lembrança. A Bíblia católica também tem, pois todos pecaram. É Romanos 3, 23 parece, né? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas a Bíblia para o catolicismo não tem a primazia que tem o magistério e a tradição. Então, você vai conversar isso, um padre vai falar para você abertamente, e quem disse que eu preciso provar tudo com a Bíblia? Ele vai falar assim. Ele vai dizer assim, olha, não, é porque Deus deixou também o magistério. Deus deixou a tradição. A fonte de Deus não é só a Bíblia. E aí, a gente vai para o primeiro ponto que nós já estudamos só na Escritura. A Tatiana. Eu lembro do texto, mas eu não me recordo muito bem do texto para poder te responder. O que eu vou me recordar vou dar um outro exemplo de outro texto bíblico, quando você vai ver o dragão e a mulher no Apocalipse. A mulher vestida do sol. Vocês já viram esse texto? Inclusive, algumas imagens de Maria são colocadas, são desenhadas de acordo com... Eu não vou lembrar, é Apocalipse 11, 17, 17. Se você ler o texto todo,
você vai perceber alguns aspectos. Eu vou só citar e aí, em outra ocasião, a gente pode estudá-lo. Mulher vestida... O que é que tem no texto aí? Tem estrelas? Tem sol e lua? Vocês lembram de qual é o texto bíblico que fala de sol, lua e estrelas? 12, José do Egito. Quando você vai observar, há um aspecto mais. A mulher de frente ao dragão, o dragão querendo devorar a mulher. Aí o católico diz, Maria, é Maria. Onde é que você tem... Pronto, o que é um dragão? Eu vou parar aqui, porque senão a gente não anda no... O que é um dragão? O dragão é uma serpente mitológica. Pelo menos na mitologia. É por isso que o texto de Apocalipse vai dizer, inclusive, isso. Que o dragão é a antiga o quê? Serpente. Onde é que na Bíblia fala de uma briga de uma mulher com uma serpente? Eva. Então você reduzir aquele texto para Maria é de fato reduzir o que o texto está mostrando. O texto fala de Eva, o texto fala da família de Jacó, ou do nascimento do povo de Deus. E dentro desse nascimento tem o nascimento do Messias ali. O texto fala também das mulheres ali do Egito nascendo e Faraó querendo matar as crianças e Moisés. O texto fala das mulheres lá de Herodes querendo matar as crianças. O texto fala de Maria. O texto fala da igreja. Não pode ser é um reducionismo achar que ali é Maria. Ah, ali é Maria. Ah, ok. Não, só lembrando, eles deram olhada no texto, fala sobre a idolatria de povos estrangeiros. Ao invés de adorar o Senhor, adorar a Rainha dos Céus. É bem sugestivo isso, né? De como isso até parece um pouco. Esqueci aqui. Passando de Maria, um outro aspecto que a gente vê claramente na história da igreja, e eu também não vou me deter a esse aspecto, porque eu estou preparando um estudo só sobre os títulos que são atribuídos ao Papa, para a gente trazer aqui, e mostrar como esses títulos, na verdade, são uma usurpação do trono de Cristo. Mas eu me atenho aqui a colocar como a nossa confissão de fé vai tratar o papado. E diz assim, capítulo 15, sobre a igreja, parágrafo 6º. Não há outro cabeça da igreja senão o Senhor Jesus Cristo. Em sentido algum, pode ser o Papa de Roma o cabeça dela. Mas ele é aquele anticristo, aquele homem do pecado e filho da perdição, que se exalta na igreja contra Cristo e contra tudo o que se chama Deus. Se você depois olhar na confissão de fé, aqui são termos de versículos bíblicos que falam a respeito do anticristo, que se assenta no trono como se fosse o próprio Deus, que arroga para si posições e títulos da pessoa de Cristo. E não tem como falar em solos cristos e não mencionar o papado. Não tem como. O Papa se intitula, e aí eu não vou entrar nesses detalhes dos títulos, e mais à frente a gente entra neles, mas o Papa se intitula o quê? Supremo o quê? Pontífice. Vigário de Cristo. Substituto de Cristo. Então, é alguém que usurpa o solo Christus. E aí, sobre esse aspecto, eu vou colocar somente aqui. Próximo. Nós vamos perceber que a intercessão não parou em Maria. Ela se estende aos outros santos, naquela tríade
dolia, hiperdolia e latria. Latria é Deus, Deus trino. Hiperdolia, Maria. Já viram que para o catolicismo Maria ocupa uma posição absurda. Mas tem os santos também. E aí depois vem os demais mortais no pensamento católico. Olha o que diz aqui no Catecismo da Igreja Católica, no ponto 956. Sobre a intercessão dos santos. Os bem-aventurados, estando mais intimamente unidos com Cristo, consolidam mais firmemente a Igreja na santidade. Eles não cessam de interceder a nosso favor diante do Pai, apresentando o que aí? Méritos que na terra alcançaram, graças ao mediador único entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Olha, pegou um texto da Bíblia e deturpou. Olha que interessante. Se é graças a Cristo, o mérito é de quem? De Cristo. Aí, na mesma afirmação, uma contradição. Mérito teu e graças a Cristo. Como assim? É até incoerente sobre o próprio termo graça. A nossa fraqueza é, assim, grandemente ajudada pela sua solicitude fraterna. E aí ele traz duas citações. Uma delas diz: não choreis, eis que vos serei mais útil depois da morte e vos ajudarei mais eficazmente que durante a vida. Olha que essa frase aí é de São Domingos. Vou repetir. Ele pega como base, não é um texto bíblico, como base dessa intercessão, da ajuda, do santo pegar os seus méritos e dizer assim, ó, vai aqui para você um pouquinho do meu mérito, porque eu sou fraterno. Que poder ele tem para isso? Aí, onde é que está a base disso? Segundo eles, uma frase de São Domingos: não choreis, que eu vos serei mais útil depois da morte e vos ajudarei mais eficazmente do que durante a vida. Outra frase, Santa Teresa do Menino Jesus: quero passar o meu céu a fazer o bem sobre a terra. Doutrina católica sobre intercessão. Então a intercessão não ficou circunscrita a Cristo, ela foi retirada, dado uma parte maior do bolo para Maria e os pedacinhos para outros santos ajudarem a quem? A Jesus, porque Jesus não consegue interceder por nós. Então percebam que absurdo. E aí tem um detalhe que eu creio que é o nosso último detalhe de hoje, por causa do nosso tempo, que é uma coisa leva a outra. Se ele tem intercessão, se ele tem méritos, então é porque ele tem algumas obras que que podem ser doadas. E aí a igreja tem esse poder sobre esse tesouro. E olhem que eu vou trazer apenas uma citação. Eu tenho 3 citações do catecismo. Agora, acostumado com o nosso catecismo, a gente trata com perguntas, né? O ponto 1476 do Catecismo Católico. A estes bens espirituais da comunhão dos santos também lhes chamamos o tesouro da igreja, que não é um somatório de bens como quando se trata das riquezas materiais acumuladas no decurso dos séculos, mas sim o preço infinito e inesgotável que tem junto de Deus as expiações e méritos de Cristo nosso Senhor. Aí você fala assim, pois, olha que interessante. Oferecidos para que a humanidade seja liberta do pecado e chegue à comunhão com o Pai. É em Cristo nosso Redentor que se encontram em abundância as satisfações e os méritos da sua redenção. Aí vai para o próximo. Pertencem igualmente a este tesouro
o preço verdadeiramente imenso, incomensurável e sempre novo que tem junto de Deus as orações e as boas obras da bem-aventurada Virgem Maria e de todos os santos. Tem lá, bonito, não é? Um floreio. Olha, as boas obras da bem-aventurada. Tem lá no tesouro os méritos de Cristo, infindáveis, infinitos, maravilhosos, salvíficos. Mas também tem, é verdade, igualmente tem o de Maria e os dos santos. Porque o de Cristo não é suficiente. Eu vou parar aqui e parar dizendo aqui, somente Cristo. Somente Cristo. Esse foi um legado que nós precisamos revisitá-lo. E que Deus tenha misericórdia de nós. Na próxima semana a gente vai andar sobre indulgências tomando o lugar de Cristo, purgatório tomando o lugar de Cristo, relíquias tomando o lugar de Cristo. E a gente vai também para textos bíblicos mostrando somente Cristo, somente Cristo, somente Cristo. E a gente vai para aplicações finais sobre, não sobre aspectos doutrinários tão prazerosos à nossa alma, de conhecer como as Escrituras falam, mas como a gente vive isso no dia a dia. Como a gente erra tantas vezes. A gente não pega Maria, mas a gente pega outros santos que construímos no nosso coração e substituímos a centralidade da pessoa de Cristo. Vamos orar, irmãos? Pai querido e amado, nós te rendemos graças porque o Senhor, em toda a história, levantou um povo, ó Deus, com fidelidade, sustentando, dando coragem, intrepidez para anunciarem a pessoa de Cristo e este crucificado. Ó Deus, nós queremos pedir que o Senhor não permita que o teu povo, ó Deus, seja enredado para longe da pessoa de Cristo. Nós queremos, dia após dia, aprender mais de Cristo, viver a vida de Cristo, depender do Senhor Jesus. E nós dependemos do Senhor para tudo, tanto para o querer quanto para o realizar. Tem misericórdia de nós, abençoa-nos, Pai, nesta manhã. Abençoa-nos no restante deste dia. Dá-nos um dia em que te honremos em tudo. Dá-nos um dia em que coloquemos o nosso coração no Senhor, na adoração ao Senhor, no descanso, na misericórdia. Abençoa-nos, Pai. Santifica-nos, Pai. Pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos.